Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Na aula de hoje a gente vai abordar o assunto previdência complementar, né? Previdência complementar é um assunto muito importante, principalmente para nós, né? Para nós, para nossas gerações futuras, né? Então a gente vai comentar o assunto previdência complementar. Tem que fazer uma contextualização um pouco maior e depois nós vamos aí para os tópicos específicos de previdência complementar. Já vou fazer uma ressalva para você. Somente essa aula não vai ser suficiente. Por quê? Porque nessa aula nós não iremos comentar os planos de previdência, né? Principalmente os planos de previdência aberta, que é o VGBL e o PGBL, né? É o PGBL e o VGBL. Esses dois assuntos nós iremos abordar na próxima aula. Ou seja, essa aula é uma noções gerais para você entender, para você ter uma visão sistêmica. Quando o aluno tem uma visão sistêmica, ele consegue compreender melhor o assunto e, consequentemente, consegue fixar melhor o assunto, ok? Então vem comigo, previdência complementar, né? Vamos lá, uma visão geral para vocês, inicialmente, né? Quando a gente fala em previdência, nós temos vários tipos de previdência, né? Nós temos 3 tipos de previdência. Você tem que saber quais são esses tipos, porque o examinador pode colocar no comando da questão para tentar confundir você, né? Por que isso? Porque eu quero localizar e focar exatamente dentro desse campo gigantesco que é previdência, aquilo que nós vamos estudar, né? Então, primeiro, nós temos o primeiro tipo de previdência, o primeiro regime, né? Nós temos aí 3 regimes de previdência. Primeiro é o chamado regime geral de previdência social, o famoso RGPS. O RGPS, ele é o INSS e ele é gerenciado, ele está sob tutela e responsabilidade do INSS, do Ministério da Previdência Social. Então, primeiro é o regime geral. Esse regime geral são para aqueles trabalhadores que têm um vínculo empregatício da nossa queridíssima CLT, tá? Então, regime geral, tá? Então, temos o regime geral e nós temos o que? O regime que é chamado regime próprio, né? Professor, esse regime próprio, que é o RPPS, é para aquelas pessoas que têm um vínculo de emprego, empregatício, né, chamados estatutário. Estatutário, né? Estatutário. Professor, quem que são esses caras aqui? Esses caras aqui são os servidores públicos federais, tá certo? Aqui faltou União também, ó, tá? Faltou União, né? Federais. Os servidores públicos estaduais, os municipais, todos aqueles que têm um estatuto, né? Por exemplo, no caso da União, né, são aqueles servidores que são regidos pela Lei 1812 de 1990, né? E cada estado tem um estatuto, né? Então temos o regime geral, né, para as empresas aí, para as empresas do setor produtivo, né, a CLT. Falou em CLT, é o regime geral. Falou em estatuto, estatutário, vai ser o regime próprio, né? Então, essa aqui. E aí, professor, o que acontece? Acontece que, ao longo dos anos, né, esses dois regimes tendo sérias dificuldades, né, sérias dificuldades financeiras para o recebimento e o pagamento dos benefícios, né? Ou seja, esses dois regimes aí, ao longo do tempo, aí, passaram a ter grandes dificuldades, grandes dificuldades financeiras. Nesse sentido, né, surgiu o terceiro tipo, que é o previdência complementar. O nome já diz, previdência complementar vai estar atuando o quê, ó, tá? Na deficiência e no complemento dos 2 planos, né? E o nosso estudo está aqui, previdência complementar. Previdência complementar é o nosso estudo, né? Mas você tem que entender que não existe somente complementar. Professor, por quê? Vamos colocar aqui o regime geral, né? Professor, o regime geral de previdência social tem um limite de teto, tá? Um limite de teto. Só que hoje a minha remuneração é acima desse limite de teto. E ao longo do tempo, esse limite de teto, ele não é corrigido proporcionalmente vinculado ao aumento do salário mínimo. Você vai perdendo o quê? Poder de compra, você vai perdendo aí poder aquisitivo sobre o seu benefício. Então, para se proteger em relação a isso, as pessoas estão buscando essa alternativa que é a previdência complementar. E claro que o Sistema Financeiro Nacional, a previdência complementar faz parte aqui do Sistema Financeiro Nacional,
tá? Nós estamos atuando em relação a esse assunto aqui, né? Ok. E aí, professor? Então, nós vamos falar sobre previdência complementar. Ok, né? Ah, professor, até agora não aprendi nada. Beleza, mas olha só o que você vai aprender agora. Dentro da previdência complementar, questão de prova, você tem que saber que nós temos dois tipos de previdência, tá? Nós temos um tipo que é considerada previdência aberta e nós temos um tipo que é chamada de previdência fechada. Professor, previdência aberta, né? É o Brasil Prev da vida aí, né? Bradesco Prev, entendeu? Nós temos aí vários planos, cada banco conglomerado desse gigantesco que nós temos aí financeiro tem seu respectivo plano de previdência. Então você é trabalhador, tá certo, de uma empresa, você tem sua remuneração, você já está preocupado com a sua aposentadoria, com o seu benefício daqui 10, 15, 20 anos, né? Você não acredita no sistema, porque os dois sistemas que eu apresentei, tanto o regime geral quanto o regime próprio, estão cobalidos, né? Estão cobalidos de diversas reformas da Previdência ao longo dos anos e, com certeza, muitas outras virão para os próximos anos, né? Você fala, eu vou me proteger, eu vou fazer um plano de previdência. E o Previdência aberto, você chega lá e você contrata individualmente. Bacana. Então, nós temos o Previdência aberta, é um tipo de previdência complementar. A previdência aberta está sob tutela da SUSEP e nós temos a previdência complementar fechada. Aqui na fechada, anotem aqui fundos de pensão, né? Professor, quais são os dois tipos de previdência aberta que mais temos aqui? É o VG, né? É o VGBL e o PGBL. PGBL são os dois planos aí mais conhecidos. E os planos da previdência fechada? Ele é fechada por quê? Porque só determinado grupo pode adentrar, né? Só determinado grupo pode adentrar. Normalmente, empresas estatais e grandes empresas aí do setor produtivo, né? Quem, professor? Nós temos aqui os fundos de pensão, ó, né? Temos aí fundos de pensão da Petrobras, por exemplo, fundos de pensão dos Correios, fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica, temos diversos fundos de pensão. Falou em fundos de pensão, automaticamente você tem que vincular que é previdência complementar, fechada, e está sob responsabilidade da Previc, né? Tá certo. Quando a gente fala em fundo de pensão, né? A gente fica aí até meio cauteloso de falar sobre isso, né? Porque, infelizmente, nos últimos aí 14, 15 anos no Brasil, né? Os últimos 14, 15 anos, né, os fundos de pensão foram assaltados. Tá? Foram assaltados aí, complementando aí as suas reservas técnicas, né, gente? Suas reservas técnicas para o pagamento dos benefícios futuros, infelizmente. Mas isso não é assunto da aula do professor. Nossa, aqui é previdência complementar, assuntos técnicos, vem comigo. Por que previdência complementar, né? E por que, gente? Outra coisa, por que a previdência complementar está cada vez crescendo mais, gente? É muito simples, né? Por quê? Porque a previdência normal, tanto o regime geral quanto o regime próprio, eles não estão conseguindo dar conta. Então, o nome eu já vi em complementar. A previdência privada é um meio, toda previdência complementar, atenção, é uma previdência privada, tá? Por meio de a previdência privada é um meio de complementar os benefícios instituídos pela Previdência Social. Então tá aí, então vai o quê? Complementar a sua aposentadoria, né? Situação atual, gente, por quê? Né? Como é que funciona hoje a Previdência? Por que hoje a Previdência complementar é um produto aí importantíssimo para os bancos? Por que as pessoas estão buscando, né? Devido ao quê? O caos da situação atual. Hoje, como é que funciona hoje? Hoje nós temos um pacto aí, né, social, onde o sistema de custeio da Previdência Social, ela funciona sob o regime de repartição simples, né, cujas características... Como assim repartição simples, né? Nós temos aí praticamente três pessoas. Nós temos as pessoas que pagam, que são os contribuintes, as pessoas que estão na atividade, que estão trabalhando, pagam um percentual sobre a sua remuneração. Esse dinheiro vai para um fundo e este fundo, tá? Esse deveria ter um fundo, né? Isso vai para a conta única do Tesouro, vai para o Tesouro e esse valor ele deve ser o quê?
para pagar o quê? Os benefícios daquelas pessoas que já se aposentaram, são os beneficiários, né? A diferença que sobra ou falta é de responsabilidade do governo. Acontece que hoje em dia o quê? A parte que falta é muito grande, o governo está arcando com esses rombos, né? Os recursos recolhidos dos contribuintes atuais são destinados a cobrir os gastos dos aposentados de hoje. Então, essa é a ideia simples, né? Os atuais financiam aqueles que já saíram do sistema, estão recebendo os benefícios, né? Vem comigo. É um pacto social entre gerações, tá? Em que ativos financiam os inativos. É essa a ideia central, né? Aí nós temos vários problemas que a gente vai apresentar para você. E esse aqui é um sistema, né, adotado com o Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha e Espanha, esse pacto aí da Previdência, né? Os ativos financiam os inativos. Só que o que acontece? Acontece o seguinte, né? Um dos motivos aí que gerou aqui, gente, tá certo? Um dos motivos que gerou aí o colapso desse sistema, né? É o quê? A pirâmide populacional do país, principalmente a brasileira. Então vem comigo aqui, quero explicar para vocês entenderem o que é a previdência, a importância da previdência complementar, né? Então a gente pega o perfil da população brasileira na década de 80, né? Nós percebemos aqui, ó, que a maioria da população aqui era abaixo de 30 anos, ó, tá? Ó, abaixo de 30 anos, né? Ou seja, essas pessoas aqui, ó, elas estavam aqui, ó, pagando, né, os benefícios, né, para demais, né? Ó, mais de 80 anos, cara, é uma parcela insignificante da nossa sociedade, né? O que aconteceu? 20 anos depois, ó, tá? Já tivemos o quê? Uma mudança significativa. Nós tivemos o quê? Um achatamento aqui, né? Um achatamento, né, da base da pirâmide, né? E nós tivemos aqui um aumento significativo no topo da pirâmide. O topo da pirâmide são as pessoas que recebem o benefício, né? E essa parte aqui as pessoas que pagam, né? E o topo da pirâmide está aumentando o quê? Está aumentando bastante a longevidade das pessoas, né? No Brasil, né? Ou seja, ó, 2020, né? Houve já um equilíbrio, né? Essa matemática aqui não consegue pagar os benefícios, segundo o governo, né? Olha só, né? Ou seja, nós temos que fazer o quê? Várias reformas da Previdência. E as pessoas que estão aqui no setor produtivo, elas falam, puxa, esse sistema aí não vai dar conta. Então eu tenho que o quê? Fazer a minha poupança. Eu tenho que me capitalizar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da La Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, da La Concurso, eu garanto para vocês, aqui na La Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na La Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clic-clac.